Bom, dando seguimento aos nossos estudos sobre América Latina, nessa aula nós vamos falar dos casos específicos de Colômbia, Venezuela e Bolívia, que são três países muito importantes para a gente entender a posição geopolítica da América Latina no cenário atual, ok? Só queria lembrar que essa aula é um segmento da nossa aula anterior sobre América Latina, introdução e conceituação, ok? Então assista aquela aula antes para depois vir para cá. Vamos lá. Então vamos falar agora do primeiro país, da Colômbia. E ele é bastante chave para entender a geopolítica, a economia da América Latina, porque é um país que historicamente tem uma aliança muito forte com os Estados Unidos. Mas vamos falar disso já já. Os Estados Unidos, aliás, a Colômbia, é um dos principais produtores do mundo de café, ok? Esse café ele vai principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. Nos últimos anos, porém, o café, que sempre foi um produto de bastante importância para a Colômbia, vem perdendo espaço para um outro produto, que é a banana, uma cultura tropical bastante importante e crescente no contexto econômico atual colombiano. A Colômbia também é a maior produtora mundial de esmeraldas quando a gente analisa a questão da mineração do país. E também tem as maiores reservas mundiais de carvão da América do Sul. Agora, isso aqui é muito importante. Um tipo de economia que não é legal, ok? Não é legal no sentido de lei mesmo, não é autorizado, que é muito importante para o PIB colombiano, sim. É muito importante para o PIB colombiano, é a forte importância do narcotráfico. A Colômbia é uma grande produtora de maconha, cocaína e heroína, três drogas, ok? E isso é importante para a economia colombiana, sim. Cerca de 2 ou 3% do PIB colombiano vem disso, ok? Os Estados Unidos, ora, são os maiores compradores de cocaína da Colômbia. Então, quando se fala em economia da Colômbia, o mais importante é lembrar do café, das bananas e da cocaína. Mas é claro que isso vai ter, vou mudar a cor aqui do meu pincel, voltar para o vermelho, a gente vai ter alguns impactos, né, algumas consequências do narcotráfico ser tão importante para a Colômbia na questão social, né? No século XX, a gente tinha um conflito, na primeira metade do século XX, né? Um conflito entre dois partidos principais na Colômbia, ok? Dois partidos que eram muito rivais, os conservadores e os liberais. Os liberais eram apoiados pelos comunistas, que não eram uma força política tão grande quanto esses outros dois partidos e acabavam se alinhando aos liberais. Só que em 1959 ocorre a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana, gente, é uma revolução que começa com caráter nacionalista, mas depois torna-se uma revolução socialista. Está no contexto 59 de Guerra Fria, ok? Então, os liberais pensam, poxa, é melhor a gente se aliar aos conservadores, a gente selar aí um acordo, interrompendo esse período da tal la violência, né? A violência. Porque se a gente continuar assim, é capaz dos comunistas crescerem e instaurarem um socialismo aqui na Colômbia que nem está acontecendo lá em Cuba. Então é melhor não. Vamos conversar com os conservadores e fazer um acordo. E olha só, obviamente os comunistas se revoltam contra os liberais. Não, peraí. Éramos aliados até então, agora, num contexto de revolução cubana, de crescimento das esquerdas na América Latina, os liberais fazem um acordo com os conservadores? Peraí. E o que isso resulta? A gente vai ter a criação de grupos, ok, de esquerda, que vão usar de táticas paramilitares para conseguir colocar em prática os seus objetivos. Eu tenho aqui a bandeira de três deles. As Farc, que é a mais famosa, sempre as, tá? As Farc, porque são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc.
o M19 e a ILN. Elas são criadas em 1964. E é bastante interessante, né, ver como esses grupos acabaram sendo denominados, né? Os Estados Unidos, por exemplo, vai chamar de grupo terrorista. Estados Unidos e o próprio governo colombiano são terroristas. Agora, os governos de Cuba, por exemplo, e da Venezuela, que são governos de esquerda, vão chamar de grupos insurgentes. Afinal, a gente está falando do quê? De comunistas, ok? Que vão, dado o cenário político da Colômbia, vão começar a se usar de outras táticas para conseguir construírem aquilo que eles objetivavam, né? A construção de um socialismo colombiano, né? E quais eram essas táticas? Sequestros e chantagens a grandes empresários e grandes produtores rurais. Como eles tinham essa questão de atuarem geralmente nas regiões rurais, né, acabava sendo bastante comum o sequestro de produtores rurais, mas também de grandes empresários, onde era pedido, claro, um resgate, um valor bastante alto para esses grupos continuarem funcionando. Isso é tática de guerrilha, tá? A gente está falando, afinal, de guerrilhas de esquerda que surgem na Colômbia. E existem suspeitas em que esses grupos, para conseguir dinheiro, para conseguir recursos, recorrem ao narcotráfico, ou seja, ao tráfico de drogas, ok? E, obviamente, a gente vai ter uma resposta, né? Não são todos os grupos na sociedade que concordam com as ideias dos grupos de esquerda e que querem construir um socialismo. Afinal, a gente tem a criação de um grupo paramilitar que se opõe às guerrilhas, que é a UAC, que também, inclusive, há quem diga que também trabalhe com narcotráfico, ou seja, também tem suspeitas de trabalho com narcotráfico. Então, na Colômbia, a gente tinha até pouco tempo atrás esse cenário. Dois grupos antagônicos, de um lado as guerrilhas de esquerda e do outro grupos paramilitares de direita. Okay? E junto com isso tem o narcotráfico, que é fonte de renda para os dois, há quem diga, pelo menos. Tá? Então, imaginem, a gente tem um cenário, gente, de guerra civil. O que acontecia na Colômbia até pouco tempo atrás era uma guerra civil, em que esses grupos buscavam táticas para conseguir comandar trechos do território, ok, colombiano. Então não se tratava de um conflito simples, era um conflito extremamente complexo entre forças muito antagônicas. Tão antagônicas que a gente vai ter, olha só, a presença, claro, né, dos Estados Unidos. A América vai para os americanos, né? Então vamos interferir nos assuntos da Colômbia. E os Estados Unidos começam a crescer influência na Colômbia a partir de 2002, com a eleição do Uribe, que torna-se presidente do país. Notem, é bastante interessante, né, o slogan da campanha: Mano firme, coração grande. Olha só, mão firme. O que é essa mão firme? É uma mão firme, mãos de ferro contra a ação das guerrilhas de esquerda, das guerrilhas terroristas, né? Então, o Uribe se elege com essa plataforma de criar uma segurança, olha só, democrática, uma segurança que ia trazer paz para a Colômbia, que estava há tanto tempo já nessa guerra civil. E os Estados Unidos, então, se unem com a Colômbia para criar uma série de estratégias de combate à violência no país e ao narcotráfico. E o principal resultado dessa aliança vai ser o Plano Colômbia, que, vamos lembrar, não foi criado no governo Uribe, foi criado um pouco antes, no governo do antecessor, mas com o Uribe que começa a ganhar uma força bastante grande, ok? Começa a se utilizar de táticas de inteligência, ok? Inteligência no sentido de usar a tecnologia de ponta para rastrear essas pessoas, para rastrear esses grupos e atacar, ok? Então a gente tem, com o Plano Colômbia, um auxílio financeiro e militar ao governo colombiano no combate às drogas, né? Mas vamos pensar, por que os Estados Unidos estão se metendo, gastando dinheiro, vamos pensar, gastando dinheiro, ok, próprio para ajudar um país da América Latina nos seus conflitos internos
com drogas. Vamos pensar, primeiramente, que os Estados Unidos são os maiores importadores de cocaína da Colômbia. Então, de fato, tinha aí um interesse de combate às drogas, porque essas drogas estavam, de alguma forma, prejudicando os Estados Unidos. Mas vamos pensar, se fosse sendo esse o objetivo, não é mais fácil combater na fronteira? Tipo, não é mais fácil e mais barato para o governo americano impedir que as drogas entrem do que ir lá na Colômbia combater os grupos? Bem, muita gente tem esse questionamento. Na prática, todavia, é que um fato é que a intenção dos Estados Unidos, uma forte intenção, seja ela única, seja ela uma função complementar, era fortalecer a presença americana na América Latina. Vamos lembrar, gente, que a gente está em 2002. É um contexto em que vários países da América Latina começam a entrar na onda rosa. Governos bolivarianos começam a surgir, como na Venezuela. Já tinha Hugo Chávez sendo presidente do país. Então, ter um aliado como a Colômbia, localizado perto do Equador, que era um país também de tendência, um governo de tendência de esquerda, e da Venezuela, era muito importante. Então, outro aspecto importante é a presença militar em uma rica região petrolífera. Olha só, vamos lembrar que a Venezuela tem as maiores reservas petrolíferas, ok, do mundo. Então, ter um aliado ali pertinho é bastante interessante, convenhamos. Aqui nesse mapa, por exemplo, a gente consegue ver. Aqui está a Colômbia, ó, circulada, né? Aqui está o Equador, país que entra na onda rosa com o bolivarianismo, com Rafael Correa, e aqui a Venezuela, um país com tendência anti-americana, com o Hugo Chávez, né, eleito no finalzinho da década de 90, um país com a maior produção, aliás, a maior concentração de jazidas, não tem a maior produção, a maior concentração de jazidas de petróleo do mundo, porque petróleo é uma fonte energética chave, ok? E também não estamos aqui, ó, essa parte aqui do país está voltada para o Mar do Caribe, não estamos tão longe de Cuba, outro país com tendência de esquerda. Então, notem a posição estratégica, okay, que a Colômbia tem como aliada dos Estados Unidos. Em 2016, ocorreram os Acordos de Havana, que buscavam finalizar, dar um fim, dar um desfecho para esse conflito entre governo colombiano e essas guerrilhas que atuavam dentro do país. Então foi assinado um cessar-fogo entre ambas as partes. Um cessar-fogo, isso quer dizer o quê? Que ambas as partes se comprometiam em largar as armas, tanto o exército colombiano quanto essas guerrilhas. Uma das imposições que essas guerrilhas conseguiram foi uma nova política agrária, ok? O governo se comprometeu em realizar uma nova política na questão da divisão das terras agrícolas dentro da Colômbia. E isso foi muito polêmico, tá? A reintegração dos guerrilheiros à vida civil. Um dos pontos do Acordo de Havana seria que os guerrilheiros poderiam voltar a viver na vida civil sem nenhum prejuízo, ou seja, sem serem presos, como muita gente queria. Esses Acordos de Havana vieram de um plebiscito que, olha só, deu que a maioria da população colombiana não queria esses acordos, não estava querendo que esses pontos fossem cumpridos. Só que mesmo assim os acordos foram levados a cabo porque foi uma diferença muito pequena e as regiões menos afetadas pelo conflito foram as que mais votaram contra. E também tivemos uma pouca participação popular, então mesmo assim os acordos foram feitos, embora fossem muito polêmicos, tá? E uma coisa interessante que saiu daqui foi que o presidente da Colômbia, responsável por assinar esses acordos, ganhou o Nobel da Paz. Mas ninguém das Farc ou dos guerrilheiros ganhou, né? Foi só o presidente da Colômbia. Levando em consideração que o acordo era uma via de mão dupla, né? Mas, ok. Segue. Venezuela.
E agora a gente entra em uma questão bastante interessante da geopolítica na América Latina, ok? Que é um país que vinha num crescimento econômico muito forte e entrou numa crise gigantesca. Mas vamos falar disso com calma. Desde 1953, a Venezuela não sabia o que era instabilidade política. Ela sempre teve eleições, ela não teve mais nenhum ditador. Esse nome que está na sua tela, Marcos Pérez Jiménez, é o nome do último ditador da Venezuela. Poxa, 53. O Brasil entra numa ditadura em 64. A gente tem outros países, Chile, na década de 70, entrando numa ditadura, Argentina entrando em ditadura. E a Venezuela não, estava ali tranquilinha. Então é um país caracterizado por sua estabilidade política, num contexto de América Latina, onde isso não era comum. Só que tem uma questão. A economia da Venezuela era dependente demais da exportação do petróleo. Cerca mais ou menos de 80%, mas esse número chegou a muito mais, tá? Cerca de 80% da pauta de exportação da Venezuela era petróleo. Chegou esse número a 96%. Então pensa, de tudo que o país exporta, 80%, 90% é petróleo. E tem pouca diversificação industrial, porque pensa, as pessoas lá ganham muito dinheiro no petróleo, os empresários tal, ganham muito dinheiro no petróleo. Então para que ela vai investir em indústria? Para que eu vou tirar meu dinheiro de algo que está dando muito dinheiro, que é a exploração petrolífera, e vou investir numa fábrica de calçado, uma fábrica de, sei lá, uma indústria siderúrgica? Enfim, para quê? Para quê? Tá tudo certo, tô ganhando muito dinheiro no petróleo, sabe? Ah, se eu quero comprar, sei lá, uma televisão, se eu quero comprar um calçado, uma roupa, o que eu vou fazer? Eu vou importar. Olha, não se produz na Venezuela, não tem indústria que faz, então eu vou importar. Vou importar da onde? Vou importar dos Estados Unidos, né? Então, olha o cenário que a gente tem. A gente tem uma pouca diversificação industrial e uma importação de bens de consumo. E o que isso causa? A burguesia nacional americana, que são aquelas, aliás, a burguesia nacional venezuelana, né, que são aquelas pessoas que têm dinheiro, têm muito dinheiro, elas acabam criando uma forte dependência cultural aos Estados Unidos, já que tudo é importado, que essas pessoas têm acesso a muitas coisas, elas importam muitas coisas. E junto com a importação de produtos, é importado um conteúdo simbólico muito importante. Vamos imaginar, né? Transpondo essa situação para o Brasil. A gente está cansado de saber como funciona um colégio americano, por exemplo. A gente sabe o que é líder de torcida. A gente sabe o que é futebol americano. A gente sabe, porque a gente vê filme toda hora, enchendo a gente de informação assim. Agora, a gente não sabe como funciona uma escola, sei lá, na China, ou até um país da Europa mesmo, sei lá, Espanha. A gente sabe muito menos. Uma característica que dá pra gente ilustrar bastante, dá pra gente ver bastante essa dependência cultural da burguesia venezuelana aos Estados Unidos é, por exemplo, o esporte favorito da Venezuela. Enquanto a América Latina inteira, ok, o esporte principal é o futebol, na Venezuela, o esporte favorito não é o futebol, é o beisebol, que é o esporte, um dos principais esportes dos Estados Unidos. Isso não é coincidência. Não é à toa que a Venezuela é o único país da América do Sul que nunca foi para uma Copa do Mundo, porque o futebol para lá não interessa. Então, notem, é uma dependência cultural muito forte aos Estados Unidos e é uma dependência econômica forte do petróleo. Vamos seguir. Em 73, o PIB da Venezuela era de 17 bilhões de reais. Em 1982, o PIB da Venezuela saltou para 67 bilhões de reais. Notem, estou falando de um intervalo de 9 anos. E o PIB da Venezuela passou de 17 bilhões para 67 bilhões. Cresceu muito. Cresceu muito por quê? Porque o petróleo estava bombando nesse período. Estava bombando, estava dando muito dinheiro. E a economia do país, claro, estava nadando em dólar, em petrodólar. Agora notem o que acontece em 89. De 82 para 89, o PIB da Venezuela cai de 67 bilhões para 43 bilhões. E por quê? Porque o preço do petróleo cai. Notem a dependência, como ela é forte. O preço do petróleo cai, a economia venezuelana entra em crise.
E esse cenário de instabilidade econômica vai criar uma série de protestos que vão ficar conhecidos como Caracaço, enfim, que é uma onda de protestos que acontece na capital da Venezuela, Caracas, que acaba, foi um conjunto de protestos bastante violento, tá? Que acaba instabilizando o governo da época. E esses protestos tinham como plataforma, tinham como principais pedidos o fim da concentração de renda no país, da fome e da miséria. Porque apesar de ser um país que crescia bastante, a Venezuela, claro, como qualquer país da América Latina, tem problemas sociais bastante fortes. Então notem o tipo de protesto que a gente está tendo aqui. Um protesto desencadeado por uma crise econômica. Um protesto que pede o quê? Fim da concentração de renda, fim da fome, fim da miséria. É uma tendência de pautas à esquerda nesse protesto muito forte. E não por coincidência, a gente tem, nesse contexto, uma revolta militar importante, feito pelo grupo MBR-200, ok? E olha só, se você é bom de rostos, você consegue ver aqui, temos Hugo Chávez, ok? Fazendo parte dessa revolta. Depois em que se resolve essa questão do Caracaço, os líderes desse grupo foram presos, inclusive Hugo Chávez. Algum tempo depois, ele é liberto. Ele é liberto em 94 com um apoio popular muito grande. Então, notem, se prende um líder de uma revolta popular, um líder que tinha uma fala parecida com o que era pedido nas ruas, ok? E ele é preso e notem que se cria um cenário ideal para o surgimento de um candidato a presidente, não é? Olha só, e tanto é que em 98, Hugo Chávez, o mesmo que tinha sido preso num contexto de protestos, é eleito presidente da Venezuela com 56% dos votos. Então temos a ascensão de Hugo Chávez como presidente da Venezuela. Beleza, vamos continuar. Em 98, então, Hugo Chávez é eleito presidente e uma das suas primeiras e principais coisas, né, que vai colocar em prática uma das suas principais medidas, né, que vai colocar em prática no país é uma constituição bolivariana. Notem, bolivariana. Que vem, isso eu esqueci de falar, mas é importante, vem de Simão Bolívar. Simão Bolívar foi um personagem muito importante na independência de vários países da América Espanhola, como Bolívia, como Venezuela, como Colômbia. E ele tinha como um pressuposto a união da América Espanhola em um só país. Como sabemos, o Brasil, a América Portuguesa, virou um país só e a América Espanhola não. Então, Hugo Chávez trazia, junto consigo, essa ideia de integrar os países da América Latina, não formando um país, mas criando uma integração política, econômica entre os governos bastante forte. Isso estava expresso nessa Constituição Bolivariana, em que ele planejava construir o socialismo do século XXI, um socialismo diferente daquilo que a gente via até então. É um socialismo novo. E dentre os pontos principais que a gente tem nessa Constituição estão a reforma agrária, ou seja, dividir os grandes lotes de terra do país em lotes menores, a diminuição das desigualdades sociais, a estatização da produção petrolífera, ou seja, a produção petrolífera passa para as mãos do Estado. E, claro, alianças com Cuba e com Venezuela, países com a maior tendência de esquerda naquele contexto. Isso no futuro ia se expandir para outros países latino-americanos com a onda rosa. Mas o que esses pontos nos mostram? É uma tendência totalmente à esquerda, focada no combate às desigualdades e da miséria, mas também no fortalecimento do Estado Nacional Venezuelano. A gente está falando aqui de estatizar a produção petrolífera, ou seja, dar poder ao Estado, ok? E isso, claro, vai trazer o descontentamento de setores conservadores da sociedade, latifundiários, a grande imprensa, enfim, esses setores grandes empresários, esses setores acabam ficando
poxa, peraí, isso não está certo, esse presidente não está fazendo algo que vá ao encontro, né, dos meus interesses, então eu não quero ele como presidente. E a gente tem Hugo Chávez, desde quando foi eleito, sofrendo constantes tentativas de golpe de Estado. Por diversas vezes tenta-se tirar Hugo Chávez e sua plataforma política e seus interesses do poder, ok? Justamente por conta desse descontentamento dos setores conservadores, que é o quê? Um setor dependente culturalmente dos Estados Unidos. Então, se eu tenho uma elite que é super dependente culturalmente dos americanos, e a gente tem um presidente que é anti-americano, a gente tem um conflito. Mas notem, apesar disso, de 2000 até 2014, período onde o Hugo Chávez foi presidente, o PIB da Venezuela cresceu de 117 bilhões para 482 bilhões. Notem, é um período de 14 anos, onde a gente tem um salto de 117 bilhões para 482. E junto com isso, a gente tem uma série de desenvolvimento em questões sociais, o IDH cresce, a questão da mortalidade infantil cai. Enfim, a Venezuela, o venezuelano médio melhora seu padrão de vida de 2000 até 2014. E não sou eu que estou dizendo, são os dados, tá, que podem ser acessados. E nesse período, a gente não tem crise, a gente não tem ninguém dizendo que a Venezuela era uma ditadura. Agora, o que acontece? Em 2013, ocorre a morte do Hugo Chávez. E isso vai causar um prejuízo muito grande a esse desenvolvimento do país. Isso porque o seu sucessor, o Nicolás Maduro, de fato é eleito, mas ele acaba enfrentando uma coisa muito prejudicial à economia venezuelana, que é, da mesma forma que nós vimos a série de problemas econômicos que deu origem ao Caracaço, a gente tem a queda do preço do petróleo. A gente tem um petróleo, no início, o barril de petróleo, no início de 2014, valendo 115 dólares. E agora, no final de 2014, a gente tem esse mesmo barril valendo 48 dólares. Ou seja, o barril do petróleo diminuiu de preço mais do que a metade. Agora, se a gente tem uma economia venezuelana que depende do petróleo, a gente tem crise econômica. Isso é regra para a Venezuela, tá? Cai o preço do petróleo, cai o PIB venezuelano, a gente tem uma crise econômica. Muita gente, inclusive, critica criticam Hugo Chávez por ter mantido essa dependência da Venezuela em relação ao petróleo. Afinal, já que a gente estava num período, né, de crescimento econômico tão bom, por que não criar um plano de industrialização do país? Bem, isso não aconteceu. Por N motivos, mas não aconteceu. Então a Venezuela entra em crise, pelos mesmos problemas que enfrentava há décadas, dependência do petróleo. Mas essa queda do preço do petróleo tem causas, tá? Os Estados Unidos entra em um acordo com a Arábia Saudita, que é também um país que tem jazidas de petróleo em grande escala, e é um petróleo barato de se extrair. A gente tem a combinação para o aumento nessa produção de petróleo, tá? E automaticamente, se a gente tem mais petróleo no mercado, o preço é mais baixo, ok? Então a gente tem interferência americana de novo. E outra coisa importante é o início da exploração do gás de xisto. O gás de xisto é um tipo de petróleo, a gente pode chamar como um tipo de petróleo não convencional que os Estados Unidos conseguiu desenvolver, extraindo petróleo por uma técnica conhecida como fracking, ou fracking, como queiram, extraindo petróleo de rocha. Isso quer dizer o quê? Que os Estados Unidos agora se tornam o maior produtor de petróleo do mundo. Nossa aula sobre fontes de energia não renováveis, falamos sobre os maiores produtores e vimos que os Estados Unidos são os maiores produtores do mundo. Isso acontece depois disso aqui, da descoberta do fracking, ok? E do início da exploração do gás de xisto. Então tudo isso inunda o mercado de petróleo, de opções, ok? E a gente tem, como é lei da oferta e da procura, né? Muita oferta, ok? O preço abaixa.
E daí a gente tem essa diminuição e a economia venezuelana entra em crise. Como consequência, o governo venezuelano começa a imprimir dinheiro para cobrir o rombo das contas. Afinal, o dinheiro que entrava no caixa do país por conta desse desenvolvimento da atividade petrolífera não era mais uma realidade. Então, o governo começa a colocar mais dinheiro no mercado. E isso causa, obviamente, hiperinflação. E o que é hiperinflação? Os preços dos produtos começam a subir muito rapidamente porque a moeda está desvalorizada. A moeda venezuelana, que antes, sei lá, vamos supor, com 10 moedas venezuelanas, seja possível comprar uma caixa de leite no mercado. Depois de 2 dias, para comprar essa mesma caixa de leite, é necessário 1.000 moedas venezuelanas. Ok? Então, notem, esse é o processo de hiperinflação. Ok? Um processo onde os preços disparam. E, claro, isso vai ter prejuízos e consequências políticas. E a principal delas vai ser a derrota do chavismo, ou seja, do Nicolás Maduro, do partido do Nicolás Maduro, o PSUV, nas eleições parlamentares de 2015. A oposição vai ganhar, com 56%, vai ganhar a maioria do parlamento venezuelano. E o que isso vai causar? Vai causar um cenário de profunda crise política, porque o Nicolás Maduro vai, por exemplo, querer fechar o parlamento, dizer que o parlamento não manda mais. Então a gente tem a crise econômica e a crise política. É nesse contexto que a gente vai ter a ascensão de uma figura importante no campo da oposição, que é o Guaidó. Ele que vai se opor ao Nicolás Maduro, vai inclusive se declarar presidente da Venezuela, ok? Se declarar unilateralmente, sendo ele o presidente do parlamento que foi fechado pelo Maduro. Okay? Mas na prática, até hoje, não existe, embora ele tenha sido reconhecido, né, por vários países como o presidente da Venezuela, na prática, hoje, o presidente continua sendo Nicolás Maduro. É outra questão que está em aberto, essa crise econômica, não sabemos quais serão os caminhos. Hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, em 2020, dia 4 de julho de 2020, que data irônica, né? Temos Nicolás Maduro como presidente de fato do país. Agora vamos falar do último, né? A Bolívia, esse país localizado no centro da América do Sul, cuja capital de fato é La Paz, mas de jure é Sucre. Isso quer dizer que, no ponto de vista constitucional, de lei, a capital é Sucre, mas do ponto de vista da prática, onde está a sede do governo, é La Paz. E o que a Bolívia tem como característica que a diferencia dos outros países? A principal delas a gente pode ver nesse gráfico aqui. Isso aqui foi tirado, tá, de uma fonte oficial, tá? Por isso esses nomes foram retirados, copiados e colados dessa fonte do Factbook da CIA, tá? Em que 68% da Bolívia, da população boliviana, seria constituída de mestiços. 20% seria constituída de indígenas, 5% de brancos, população realmente de origem europeia, e o restante, outras etnias. Então, se a gente for somar o número de mestiços com o número de indígenas, a gente vai ter um número de 88% de pessoas não brancas na Bolívia. Okay? Então, a gente tem um país predominantemente indígena, não branco. Além disso, a gente tem um país com importantes reservas de petróleo, né? Não tanto quanto a Venezuela, não chega perto, mas também temos um país com importantes reservas petrolíferas e principalmente gás natural. Vamos lembrar que parte da Bolívia, o gasoduto Brasil-Bolívia, que abastece de gás a região sudeste brasileira e sul brasileira, duas regiões industrialmente muito importantes. Além disso, o país tem muitas reservas de lítio, usado, por exemplo, para fazer baterias de celulares, de notebooks e entre outras coisas. Inclusive, se aponta essas reservas de lítio como uma importante fonte que no futuro tende a se valorizar e vai ser importante também para a Bolívia.
Agora, eu quero que vocês olhem para esse mapa da Bolívia. É um mapa de relevo, né? É interessante que muitas vezes na geografia existe uma confluência entre uma divisão que ela é natural, ela é dos atributos das combinações físicas de relevo e dos atributos humanos, das combinações humanas. E a Bolívia acontece isso com bastante clareza. A gente tem uma divisão no país, notem. Enquanto essa parte aqui, ó, é de altiplano, ou seja, uma região elevada, uma região de cordilheira, essa parte aqui é uma região plana, conhecida inclusive como meia-lua, por conta do seu formato. Então, notem que a gente tem uma divisão bem clara do país. Essa divisão também é étnica, porque a grande concentração de mestiços indígenas na Bolívia, embora eles sejam maioria em todo o país, mas a grande concentração fica aqui, no altiplano boliviano. Enquanto a população a população de descendência direta europeia se concentra com uma tendência maior aqui, na meia-lua. Agora, as indústrias onde estão? Onde está a força e o poder econômico do país? Está na meia-lua, está nessa região mais em verde, cuja capital regional, digamos assim, é Santa Cruz de la Sierra. Então, notem, temos uma questão étnica e temos uma questão regional que salta aos olhos. Bem, o país passou por uma instabilidade política muito grande no ano de 2002, onde teve vários presidentes, mas a passagem mais importante é essa que eu destaco aqui, de 2002 para 2003, quando Gonzalo de Losada deixa de ser presidente e é eleito Carlos Mesa. Agora notem a foto desses dois presidentes. Temos presidentes que representam esses 88% de população mestiça? Claramente não. Temos presidentes com um claro fenótipo europeu. Não só isso, temos presidentes com plataforma de privatização. É o Carlos Mesa, por exemplo, que privatiza a empresa petrolífera boliviana. Ok? Essa empresa com esse logotipo que vocês estão vendo na tela. Então, temos um país com uma questão étnica pronunciada, temos um país com riquezas, temos um país com uma questão regional e temos um presidente com uma linha mais liberal de privatizações. Esse cenário abre caminho para o aparecimento de Evo Morales, que é eleito democraticamente presidente da Bolívia no ano de 2006. Agora notem, estamos falando de um presidente indígena. É o primeiro presidente indígena da história da Bolívia, país com, repito, 88% da população mestiça ou indígena. Então, Evo Morales é eleito com uma representatividade bastante grande dessa população. Uma das primeiras coisas que o Evo vai fazer será nacionalizar a produção de hidrocarbonetos. Ou seja, essa empresa petrolífera, YPFB, torna-se estatal novamente. E somente o Estado vai poder explorar petróleo, somente o Estado vai poder explorar gás natural. Ou seja, ele estatiza, ele nacionaliza, torna do Estado. Ele também vai propor a reforma agrária, do mesmo modo que a Constituição Bolivariana do Hugo Chávez, o Evo Morales ele vai querer dividir as terras dos grandes latifundiários da Bolívia em terras menores para pessoas que não têm terra, ok? Basicamente é uma plataforma que busca pegar terras que não estão onde não está sendo feito o seu uso social. O que é isso? Terras vazias, terras que não estão sendo cultivadas. Pegar essas terras, dividir e dar para famílias. Isso que é a reforma agrária que Evo defendia. Ele também vai criar uma nova Constituição. E tem alguns pontos importantes nessa nova Constituição que são importantes em termos de vestibular, vocês saberem. Essa nova Constituição dará autonomia às nações indígenas que existem no país, ok? Inclusive, ele muda o nome do país. A Bolívia passa agora a se chamar oficialmente Estado Plurinacional da Bolívia. Ou seja, o que é pluri? Pluri é vários. Ou seja, é um estado de várias nações, plurinacional, ok? De várias nações, sob um governo da Bolívia.
Então isso dá autonomia às nações indígenas. E muita gente vai criticar. Não, peraí, isso vai dividir o nosso país, isso vai dar margem ao surgimento de muitas nações se contrapondo à noção de nação Bolívia, de país Bolívia como um todo. Isso vai ser fruto de muitas críticas, principalmente dos grupos mais conservadores da sociedade. Ele também vai colocar sob controle estatal a mineração, a exploração mineral do país. Lembram ali do lítio, né? Então, notem, de novo, uma tendência estatista, uma tendência nacionalista. E olha só, esse ponto é polêmico. Ele vai colocar nessa Constituição a possibilidade de reeleição do presidente, algo que até então na Bolívia não era possível. E isso, claro, da mesma forma que na Venezuela, traz um descontentamento da burguesia nacional. Afinal, a gente está falando de políticas, de um conjunto de políticas à esquerda, anti-americanista e pró grupos mais excluídos da sociedade, e isso descontenta as burguesias nacionais. E aqui na Bolívia não é diferente. Então isso vai trazer um desgaste. Conforme o tempo vai passando, esse descontentamento aumenta e o governo vai se desgastando. Além disso, a gente tem a onda azul, aquela onda que eu comentei. O Hugo Chávez, aliás, de novo, peço perdão, Evo Morales começa a ficar isolado no continente. Eleito o Macri o Macri na Argentina, o Bolsonaro nos Estados Unidos. E, claro, não faz parte da América Latina, mas é importante. O Trump é eleito nos Estados Unidos, que é um representante do Partido Republicano, que é o partido mais à direita nos Estados Unidos. Além disso, ocorre a crise na Venezuela. Tá? Então, quando a crise começa a surgir, essa crise que eu comentei nos slides anteriores sobre Venezuela, o bolivarianismo perde força. E o Hugo Chávez fica ainda mais isolado, ok? Dentro do contexto político econômico da América Latina. E também ocorrem muitos protestos contra um possível quarto mandato do Evo. O que isso quer dizer? O Evo Morales ele cria um plebiscito, ou seja, uma consulta pública, perguntando para a população se ela aceita que o Evo Morales, que ele mesmo, possa se candidatar a um quarto mandato. Acontece o quê? Ele perde esse plebiscito. A maior parte dos bolivianos diz não queremos que Evo Morales se candidate a um quarto mandato. Só que mesmo assim ele vai se candidatar. E isso cria uma instabilidade muito grande, uma onda de protestos no país. Okay? Ele consegue, com uma manobra ali com a Suprema Corte, ser candidato a presidente. E isso cria uma instabilidade política muito grande. Só que a Bolívia ela tem uma questão que a diferencia muito da Venezuela. Esse gráfico, por exemplo, mostra o desenvolvimento do produto interno bruto boliviano durante o tempo. Notem que é um PIB muito mais acanhado do que o PIB venezuelano, né? Mas mesmo assim, notem que a partir ali de 2003, mais ou menos, um pouquinho antes da eleição do Evo, e também fica mais forte com a eleição dele em 2006, a gente vai ter um crescimento do PIB muito grande. E acontece que até hoje, 2020, esse PIB continua crescendo a passos largos. Ou seja, em 2019, posso estar enganado, talvez 2018, a Bolívia foi o país que mais cresceu no continente, na América do Sul inteira. Enquanto vários países entravam em crise, Brasil, Argentina, a Bolívia crescia, Venezuela, a Bolívia crescia. Então a gente tem uma contradição. A crise na Bolívia, ela é política, mas ela não é econômica. Diferentemente da Venezuela, onde a gente tem os dois juntos e muito mais, na Bolívia, a gente tem uma crise eminentemente política. Então, em 2019, o Evo é reeleito. Vamos lembrar, ele não, segundo o plebiscito, ele não poderia se candidatar mais uma vez. Mas ele se candidata e é reeleito, né? Então começa a se questionar, peraí, como assim? Ele perde o plebiscito, mas ganha nas eleições? Começa a se questionar a legitimidade das eleições. Será que ela realmente está sendo conduzida sem nenhuma fraude? Então se coloca isso em questão. Ele ganhou, mas será que ganhou mesmo, de verdade?
Então, a gente tem um contexto de muita crise econômica, de pressão, soma isso tudo, tá? Descontentamento da burguesia, ou um cenário regional já não tão favorável a um governo de esquerda, e principalmente bolivariano. O seu principal parceiro, que era a Venezuela, numa crise gigantesca, protestos no país inteiro, incluindo em La Paz, incluindo no Altiplano, gente. A gente está falando da área onde o Evo era mais forte e a área onde as ideias do Evo, teoricamente, eram mais aceitas. A gente está falando de protestos lá também, La Paz também entra em protestos. Então, o Evo acaba renunciando. Mas renuncia, por isso eu brinco, né? Ele não renuncia, ele é renunciado. Ele vai até a televisão e fala que está sofrendo um golpe. Está renunciando, mas ele não queria, está sofrendo um golpe. E a gente tem a ascensão do governo da Jeanine Áñez. Ela acaba virando presidente interina da Bolívia. E é, até hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, presidente do país. É interessante notar o simbolismo que a Jeanine Áñez traz, porque nas imagens dela assumindo a presidência, por exemplo, a gente consegue ver claramente a força da religião, a gente consegue ver ela sempre conduzindo uma Bíblia. É engraçado, né, que é algo que se repete nessa onda azul, não em todos, claro, mas no Brasil com Bolsonaro, por exemplo. Então é interessante notar, né, como se dá esse jogo político dentro da América Latina. Basicamente era isso sobre esses 3 países, uma aula longa, sim, mas muito importante. Teremos mais, falaremos de México, de Cuba, de Argentina, mas isso é assunto para uma próxima aula. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dê like no vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por ter assistido até o fim.